E aí, Carioca, boa noite. Como é que você tá, meu irmão? Boa noite, seu Evandro, tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, com saúde aí, né? Alguns de ressaca, que faz parte, né? Após a eleição aí, mas vamos para cima. Isso. Mas eu ouvi dizer que ainda vai ter uma outra bebedeira aí, daqui 28 dias. Vamos lá, vamos para cima. Carica, e aí, cara? Tudo bem? Como é que você tá de blusa aí em São Paulo? Tá frio? Eu tô aqui Pois no é, São interior. Paulo choveu muito aqui, né, cara? Chuva vai, para, se tá previsto semana toda de chuva aí, agora 16 graus, com sensação térmica de uns 12 mais ou menos, viu? Tá meio friozinho. Bacana, bacana. A gente falou na live passada, no programa passado, sobre rega de plantas e irrigação. Então, você que perdeu, entra aí, Dois no Jardim, já se inscreva no nosso canal no YouTube, Dois no Jardim, deixa lá um comentário, aperte o sininho para ser notificado. Um programa semanal aqui para você, falando tudo sobre plantas, jardinagem e paisagismo. Vai ser bem legal. Eu, Evandro Silva, e meu amigo aqui, Edson Lemos, dois engenheiros agrônomos, né? Contando um pouquinho da nossa experiência aí para vocês e compartilhando o conhecimento, né, Carica? Hoje a gente vai falar do quê, my brother? Então, hoje eu vou falar sobre nutrição de plantas, é um ponto muito importante aí, né? A gente está caminhando com os vasos aí, né? Começando desde o início lá com montar o seu vaso e tudo mais. Uhum. E agora vamos começar a expandir um pouco mais o espaço agora. Vamos começar a falar agora sobre nutrição, não só de plantas e vasos, mas com plantas em geral também, né? Legal, cara. Ô, Carica, o pessoal sempre me pergunta uma coisa que eu vou compartilhar contigo. O pessoal sempre fala assim: mas por que a gente tem que colocar fertilizante, adubar as plantas? Você passa aí numa floresta, numa mata, a planta cresceu sozinha, está lá no meio do mato, bonita, né? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: nesses ambientes onde não há interferência humana, vamos pensar numa floresta aí. As folhas das plantas, para formar folha, a planta absorve nutrientes do solo, aí ela forma galho, tronco, flor, fruto, folha, tudo isso cai, a folha cai, o fruto cai, a flor cai, cai no solo, é decomposto através dos micro-organismos e volta a ser de novo aqueles nutrientes que serão reabsorvidos pela raiz. Então é um ciclo fechado, né, Carica? Não tem a interferência do homem, diferente do jardim, né? Exatamente, né, Ivone? Se a gente deixasse, né, as folhas secas que caem das árvores, né, no pé das árvores mesmo ali, né? Mas não, geralmente o cliente fala, não, fica feio, fica sujando o chão, então tira tudo. Quer dizer, aí nisso a gente tem que dar um jeito depois de manter a umidade e também manter a sanidade da planta, vamos dizer assim, a saúde dela, através de um modo artificial que não natural, que seria das plantas mesmo aí, né? Patrícia, boa Exatamente. noite, seja bem-vinda aí, viu, Pati? Até porque né, a gente não tem essa ciclagem natural que a gente chama de nutrientes. Então, como o Edson falou, você vai cortar a sua grama uma vez por mês, então você está tirando aquela folha que está formada, ela usou nutrientes para ser formada. Quando você roça a grama, corta a grama, tira, você rastela, leva embora do seu jardim, você está levando os nutrientes também que compõem aquela folha. Então, você tem sim que repor esses nutrientes no seu jardim, cara. E para isso a gente tem as nossas adubações e fertilizações, Carioca. Mas, ô Carica, qual que é a diferença? Fala aí para nós entre nutrição e fertilização de plantas. Como é que é isso aí? Ah, bacana, Evandro. Bem, boa pergunta aí, né? Então, a nutrição, pessoal, engloba uma parte geral da alimentação da planta, né? Não só dos adubos, mas também sobre a água, sobre a percolação do solo, né? Se a água pode entrar direto no solo, se ela corre por cima, né? Então, seria um Sim. conjunto completo. Isso aí, a nutrição da planta, onde envolve os micronutrientes, macronutrientes e tudo mais, né? Até Agora, insolação também, né, Carica? oi? Até insolação também, né? E isso, principalmente o sol, a chuva e tudo mais, né? Seria esse Que conjunto legal. completo aí, esse ambiente. E a fertilização seria o quê? Seria uma coisa mais imediata, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma injeção na veia do paciente ali. De repente, uma planta está meio assim, doentinha e tal, e você, em vez de aplicar um veneno, no caso, né? Alguns falam remédio, acaba sendo veneno, você nutre, você dá uma fertilização a mais ali para que a planta possa se erguer, né? E a partir dali ela possa recuperar o que estava atacando ela, uma doença, uma praga, né? Então seria mais nessa parte, a fertilização é uma coisa mais imediata. Entendi, bacana. Carica, e aí o pessoal sempre pergunta, mas puta, eu não entendo nada de planta, de fertilizante, de adubo, como é que eu inicio isso daí? Então, nós como engenheiros agrônomos, o ideal, a gente sempre fala que seria fazer uma análise de solo, né, Carioca? Que seria tipo de vamos fazer uma relação aí, que seria como se fosse
um hemograma. Então, você tira uma amostra de sangue, vai para o laboratório, e ali o cara fala, ô, Carioca, ó, você está com a quantidade de ferro aí está baixa, você tem que se alimentar assim, o assado, né? A planta é a mesma coisa, a gente vai fazer uma coleta de solo, tem uma forma correta para fazer isso, a gente pode até um dia falar sobre isso, e aí esse solo vai para um laboratório, né, Carioca? E lá eles dão um resultado para a gente. Eu trouxe até aqui uma foto aqui que eu queria já compartilhar com vocês, enquanto o Carioca vai falando aí. E legal, né, Ivone? Que assim, assim como você falou, né, do hemograma, o seu médico que vai falar o que você vai ter que fazer para os remédios que você vai tomar, você deve procurar também, como diz minha filha, né, um médico de plantas, né, para te indicar o que você vai ter que fazer, qual tipo de adubação, ele vai preparar uma formulação para que você possa, na casa da agricultura, né, para comprar essa formulação para aplicar no seu jardim. Exatamente. Então, aqui tem uma análise de solo, né? Vamos passar bem rápido, só para vocês entenderem como que ela chega do laboratório. Essa aqui chegou lá do Instituto Campineiro de Análise de Solo. Então, nós temos 2 solos aqui, ela vai falar sobre pH, que a gente vai ver a questão de acidez de solo, vai falar quanto tem de matéria orgânica, de fósforo, de potássio, de cálcio, algumas relações de saturação de solo, de base, mas é uma coisa um pouco complexa, por isso que realmente precisa de um profissional da área para interpretar isso aqui para você, e além de interpretar, como o Edson falou, fazer aí a recomendação técnica do que fazer com essa análise. Ô Edson, mas uma das principais coisas que eu gostaria de trazer aqui para a gente seria o seguinte, a questão de como que a gente parte, né? Da onde que a gente parte, porque assim, o pessoal às vezes fala, pô, tá bom, fiz análise de solo e agora o que geralmente eu tenho que fazer? Pessoal, tem uma coisa que é básica, a básica do jardim, que é a calagem, né, Edson? A gente sempre corrigir a acidez do solo. Pessoal, se o seu solo estiver ácido, mesmo que você jogue fertilizantes, adubo orgânico, humus, a planta não consegue absorver, ou ela absorve muito pouco, vamos dizer assim. Então, para você não desperdiçar tempo e dinheiro, primeira coisa que você tem que fazer é corrigir a acidez do seu solo. Lembrando que tem algumas plantas que até suportam ou preferem o solo levemente ácido, mas a variação aí da acidez vai de 0 a 14 pontos, 7 é o neutro, que seria o meio de tudo. Se estiver muito baixo, é muito ácido. Acima de 7 é um solo alcalino. A gente quase nem tem no Brasil, né, Edson? Mas depois dessa análise de solo, eu gostaria de trazer aqui para nós, Carioca, algumas plantas que... Mostrar primeiro o calcário, cara. Calcário, né, ele é vendido em sacado, Carioca. Aqui a gente tem o calcário agrícola, geralmente saco de 40 quilos. Lembrando que o calcário é uma rocha moída, Edson, é isso mesmo? É isso mesmo. Toda a terra, né? Todo o solo advém de rochas, né? Que vai se decompondo com o tempo e vai formando pó depois, né? Da rocha vira o solo, né? Então, Exato. o calcário é bom aí, que realmente e o bom é que ele tem grande quantidade, ele é até barato, né, Ivone? Então, vale a pena o teu investimento você aplicar, né? Eu estou agora numa obra grande que eu estou fazendo mesmo aqui em São Paulo. A terra muito ruim, muito arenosa até, né? Não tem muito nutriente, a gente tem que aplicar o calcário para dar não só uma incorporação a mais de nutrientes, mas também para dar um pouco mais de força no solo também, né? Exato, Carioca. E aí, cara, um detalhe importante é que o calcário é, como você falou, é um barato. 40 quilos aqui, ele custa em torno de R$ 30 o saco, né? Alguma coisa assim. E você aplica no seu jardim durante o plantio ou antes do plantio, para ele corrigir a acidez. Aí começa a melhorar suas coisas aí. E aí, Edson? E na pior das hipóteses, também, né, Ivone, a gente pode acabar jogando ele a lanço, mesmo com a planta ali mesmo, né? Claro que vai Sim, demorar sim. um pouco mais para poder surtir o efeito, mas em último caso, como eu estou fazendo agora, depois de plantado mesmo, você tem que aplicar por cima mesmo o pó do calcário, né? O Edson, e outra coisa, né? O cara fala assim, pá, eu já tenho um jardim feito, um gramado feito, como é que eu faço isso? Cara, você roça a sua grama bem baixinho e joga o calcário por cima da grama, igual o Edson falou aqui, água em cima aí, ele vai chegar no solo, vai penetrar e vai fazer o efeito dele aí. O Edson, mas agora tem algumas plantas que gostam até do solo um pouquinho ácido, que é essas daqui, ó. Conhece aí a flor do Jorge Tadeu? Isso é o antúrio, é a flor do Jorge Tadeu, né? É muito bacana, o antúrio é uma flor que gosta e vai meia sombra e gosta realmente de um solo mais ácido. Por isso que ele está muito bem no Brasil, né? O antúrio. É isso aí. Olá, boa noite, dona Doraci, querida. Seja bem-vinda aí na nossa live aí. Vamos lá, vamos seguir aqui então.
Então, o Antúria é uma planta que gosta do solo um pouco ácido também. Nós temos aqui a azaleia, que acabou de florescer agora no inverno também, que gosta de solo mais ácido, né, Carica? E vai bem, e não só do solo ácido, como do frio também. Tem uma planta meio atípica até no Brasil aqui, mas ela se deu muito bem, né? Que gosta da acidez e do friozinho, ela adora esse tempinho que a gente está vivendo ultimamente, inclusive até. Exato. A begônia também, esse aqui é um tipo de begônia, muito linda, por sinal. As begônias, em geral, também gostam um pouquinho do solo ácido. Então, ou você aplica pouco calcário ou nem aplica, depende, né? O ideal seria fazer análise de solo. Se for assim, sem fazer análise, você pode ver como é que a planta reage. O Edson, agora esse aqui tem um detalhe, né? Ó, nós temos aqui a hortênsia azul e a hortênsia rosa. A azul prefere solo mais ácido, tanto é que diz que se você jogar calcário no solo da sua hortênsia azul, ela fica rosa. Olha aí que legal, a dica aí para vocês mudarem de cor da planta da flor da hortênsia. É o modo natural de saber se o seu solo é ácido ou básico, né, Ivandro? Ou alcalino, né? Isso que é interessante. A hortência é um bom indicador do tipo de solo que você está tendo no momento ali. Exato. Agora aqui, cara, a gente já cai nas plantas que realmente gostam de solo alcalino. Então, obrigatoriamente, você tem que aplicar calcário para fazer o plantio ou a cada 2 anos aí aplicar o calcário nessas plantas, no solo dessas plantas, tá? Então, os pinheiros em geral e os buchinhos aqui, que são plantas que vêm lá da Europa, e onde a Europa, né, a origem do solo lá, o solo da Europa, o solo europeu, ele é mais alcalino que o Brasil, né, Carioca? Aqui nós estamos aqui num país tropical que tende a ter solos mais ácidos devido à chuva, uma série de coisas climáticas aí. E então a tuia, os pinheiros em geral, o buchinho, eles gostam sim de solo mais alcalino. Ou seja, você tem que realmente corrigir a acidez do solo. Outra planta que também gosta de solo alcalino é essa aqui, o Edson, o Hemerocallis, o lírio amarelo. Lírio amarelo. Usa bastante, né, em praças e coisa aí, né, Carica? Sim, exatamente. Eu gosto mesmo. Vou te falar, mas nas praças que São Paulo usa-se muito, né? Sim, porque no plantio já faz a correção do solo ali, né? Mantém ele mais alcalino e a planta se desenvolve muito bem. Certo. Uma outra planta que gosta também de solo bastante alcalino aí é o tagetes ou cravo de defunto, é uma florzinha baixa, uma forração, também requer. E essa aqui, a sálvia. Sálvia. Isso, a flor planta, é muito plantada perto do Natal, que daí ela fica vermelha e verde, né? Que são as cores tradicionais aí do Natal, do Papai Noel e tal. E em canteiros públicos ou canteiro em casa também muito bonita, também requer solo mais alcalino. As petúnias em geral, Edson, também são plantas que gostam de solo alcalino. Muito E quando bacana. nevado, assim, é mais fácil até para fazer nevou, né? É só colocar realmente ali o corretivo ali, que ela se adapta muito bem. E como é que em vaso e em ambiente, espaço pequeno, é bem fácil de cuidar e fazer essa mudança. Não, sem dúvida. O Edson, então aqui a petúnia, o lírio aqui que a gente viu, né? Agora, opa, chegou um cara aqui. Opa, pera lá. Vamos falar aqui. Cara, então legal. Então, depois que fez a análise de solo, na maior parte das vezes o solo, por ser um solo de clima tropical, de país tropical, vai estar ácido aqui na região nossa, ou levemente ácido. Então, fique atento ao calcário. Você fazer a calagem. Calagem nada mais é do que essa operação de aplicar o calcário no solo, né, Edson? E aí a gente corrigir essa acidez do solo para você começar a fertilizar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de fertilizantes orgânicos, que são os naturais, né? Eu costumo chamar de adubo orgânico, Carioca. E aí, como é que você fala aí? Mesma coisa. Mesma coisa, ok. Conhece aqui? Olha, isso aí tá parecendo. Vou fazer um estrume de um animal. É o vulgo cocô de vaca, meu? Vulgo cocô de Legal. vaca. Aí, tá bonitinho. E tá fresco aí, pelo Tá jeito aí, né? fresco, Pela tá cor fresco. dele e tudo. Eu trouxe essa foto. Então, pessoal, falando de alguns adubos orgânicos, o esterco animal, que pode ser usado de vaca, cavalo, caprinos também, cabra, tem gente que tem esterco de coelho, aves, ele pode ser usado. Aqui é um esterco de gado bovino e ele está bem fresco. Desse jeito não dá para utilizar, a gente tem que deixar ele curtir um pouquinho. Ó, aqui já está mais curtido, tá vendo? Ele já se desfez, né? Já não está naquele formato original de arredondadinho, as bolinhas ali, e ele já vai ficando mais curtido. Portanto, ele fermenta menos e
a probabilidade de queimar as raízes das plantas é bem menor, né, Edson? Exatamente, né, Ivone? E a gente sabe que o bovino se alimenta do quê? De mato mesmo, né? De plantas ali, né? De gramíneas. E é por Isso, isso aí que vai fazer a devolução para a natureza, né? Aquele ciclo natural das coisas, né? Então, isso é a exatamente. planta roubou a energia ali, dos nutrientes do solo, e depois vai ser devolvido através né, do estrume Uhum. seco aí, então, para a terra novamente, né, Evandro? Exato. Agora, uma outra fase desse adubo natural aqui mais curtido ainda seria assim, ó. Aqui ele já está totalmente já curtido mesmo, né? A gente já vê aqui ele já numa outra tonalidade de cor, já passa a ser até inodoro praticamente. Então você tem esse tipo de fonte de matéria orgânica. Temos também a cama de frango, que é removida aí das granjas. Eu estou mostrando aqui, pessoal, até o Edson está em São Paulo, né? Pode ter muitas pessoas que falam, nossa, o que é isso, né? Nunca vi uma vaca de perto, nunca vi o cocô de vaca lá no meio do pasto. E aqui, talvez nunca tenha visto também, mas é assim que sai a cama de frango, onde os frangos são criados ali em granjas. Depois, quando vai trocar uma nova leva de frangos, o dono da granja raspa o chão. Ali tem resto do quê? De fezes das aves, resto de ração, às vezes caiu um pouco de serragem e tal. Então chama cama de frango. Aí recolhe, é uma fonte também de nutrição natural aí para as plantas. Claro que você não vai aplicar ele assim. Normalmente a gente já tem assim, né? Ainda bem, não vai precisar ir lá na roça catar o frango no pescoço. E tem que tomar cuidado também com a dosagem, né, Ivone? Que varia muito. Apesar de ser esterco, pessoal, varia muito o tipo de animal, tá? A quantidade varia muito. De galinha, por exemplo, é muito mais forte do que de bovino, né? E de coelho também já é uma quantidade diferente de ser utilizada. Então você tem que ter muito cuidado com esse detalhe também. Exatamente. E aí você encontra hoje em dia, a gente encontra, né, facilmente aí em lojas de agropecuária, ou a própria loja de jardim, o Garden Center, vai ter lá fonte de matéria orgânica para você aplicar. Agora, Edson, por que a gente faz essa aplicação? É isso que a gente tem que entender. Olha só a diferença desses dois solos, cara. Veja aí como é que é. Aqui à esquerda a gente tem um solo mais argiloso, mais natural, e à direita um solo orgânico. Olha a diferença de cor, de textura. Então, é lógico, pessoal, que esse solo aqui mais escuro, né? Ele é um solo que já tem uma quantidade de matéria orgânica bem elevada e as suas plantas vão adorar. Junto com a matéria orgânica, a gente tem aqueles micro-organismos, né, Edson? Exatamente, né? E aí, além do que também, né, nós já falamos em programas passados, né? A planta, ela respira não só pelas folhas, como pela raiz também, né, pessoal? Muito Então, bom. o micro-organismo comendo ali, né? Deixando a terra mais solta ali, vai entrando mais ar e aí as raízes vão podendo respirar mais ali, né? E esse solo Uhum. do esquerdo, você vê que é um solo barrento, que tem até um pouco de água parada ali, né? Como é que vai ter ar ali dentro? Todo o espaço do ar a água vai estar tomando, então a planta não vai conseguir respirar pelas raízes aí, vai ser muito prejudicada. É um solo mais denso, né, mais pesado para a raiz crescer dentro dele também, então a planta demora mais para se desenvolver. Então, o solo orgânico, que a gente chama, que é esse mais escuro, além dele ter condições físicas, de ser um solo mais poroso, mais fácil das raízes se desenvolverem, ele também fornece essa nutrição e ele tem ali sim um conjunto biológico muito grande de uma série de micro-organismos que a gente vai ver aqui, ó, nesse tipo de solo, é um Olha que solo, cor né, bonita, né? bem legal. Então, se o solo do seu jardim estiver assim, da sua horta, do seu vaso, você está no caminho certo. Essa é a coloração de um solo fértil, com bastante matéria orgânica. E aí, só que a gente tem um desenho aqui ilustrativo, né? Então a gente tem aqui, né? A matéria orgânica cai, a gente pode ver aqui em cima, né, o resto de folha, de fruto. Então, a matéria orgânica do solo, que inclui os seres vivos, folhas mortas e pequenos animais que vão morrendo e se decompondo. Isso aí vai penetrando no solo, e olha só essa folha aqui, né? Ao centro da seta, ela vai se decompondo, se esmiuçando ali, né? E esse trabalho, quem que age nisso aí? Os micro-organismos de solo, chamados aqui de animais de solos, que são pequenos animais mesmo, e alguns fungos e bactérias que existem no solo e são benéficos. Fungo, mas um fungo, uma bactéria é benéfico? Exatamente. A maioria das bactérias são benéficas, os fungos de solo também, que vão ajudar a fixação de nutrientes, a decomposição de matéria orgânica, para que elas fiquem disponíveis para a planta absorver. Aí, quando aquela folha ela é decomposta, ela vai se decompondo tanto até chegar nos nutrientes
originais, os elementos originais do que ela é formada, né, Edson? Então ela vai se transformar lá em potássio, um pouquinho ali de nitrogênio, de cálcio e tal. E isso aí é que alguns sais se diluem na água do solo e a planta consegue absorver pela raiz. É assim que funciona. Então, esse é chamado de humus aqui embaixo, né? A gente pode ver ali, né? Os organismos do solo fabricam o humus. Então, elas vão decompondo essa matéria orgânica até deixar no modo assimilável pelas plantas. Então, é muito importante, né, Edson? Que a gente realmente use o menos possível de veneno para a gente não matar esses micro-organismos do solo. A preocupação maior é essa, Evandro. Por isso, nós da Eco Jardim mesmo aqui, tem muita preocupação em relação a isso, por isso a gente só usa produtos naturais mesmo, né? Para evitar que matar os animais, que o solo a gente chama de solo vivo, né? Por quê? Porque Exato, tem os exato. micronutrientes ali mesmo, né? Tem animais vivos ali. Então, se você jogar um veneno ali, vai matar a praga, mas vai matar os animais também, você vai prejudicar o seu solo. Exatamente. E olha só, cara, que bacana ter esse solo bem orgânico. Ó, tem essa foto aqui. É um solo que você vê que está poroso, já tem você consegue enxergar um pouco de matéria orgânica nele, além da terra. Então, pessoal, a gente busca, com a matéria orgânica, não só fornecer nutrientes para as plantas, para o solo, mas melhorar a estrutura do solo. Isso é muito importante, né, Edson? Faz parte da nutrição, como a gente falou, o Edson falou no começo aqui, a gente tem um solo bem permeável, bem aerado, que as raízes consigam se desenvolver com facilidade, que o ar penetre, que a água penetre nesse solo, a raiz também respira. Então é muito importante você buscar incessantemente esse tipo de solo aqui. Às vezes você não consegue, né? Você vai demorar alguns anos para você ir melhorando gradativamente o seu solo. Isso é muito importante. E aí é o solo que a hora que a água chega aqui, ela vai direto para o fundo, pro fundo, né, da terra ali, e não vai ficar aquele empoçamento de água, né, que pode prejudicar e até deixar o visual feio também do seu jardim. Exatamente. Então, esses aí são alguns benefícios que a gente falou aí da matéria orgânica. Falamos um pouquinho hoje sobre a calagem, né? A questão aí da correção da acidez do solo. Mostramos algumas plantas que gostam de solo mais ácido, outras que preferem realmente solo mais neutro, mais alcalino. Evandro, deixa eu te fazer uma pergunta, meu Pois não, amigo. vamos lá. Você falou do solo, né, ácido. E se eu tiver o solo alcalino, ao contrário, como é que eu cuido disso, hein? Edson, olha, tem alguns autores que falam assim, numa extremidade mesmo de situação, de até aplicar ácido clorídrico no solo, diluído, aí alguma coisa assim. Mas eu vejo que tem duas coisas que vão acontecer. Eu nunca fiz isso, nunca me deparei com essa situação, na verdade, ter um solo muito alcalino, porque eu sei que, como a gente falou no começo, a tabela do índice de acidez, do pH, ela vai de 0 a 14. Eu sei que de 4 para baixo não se produz nada e de 9 para cima também não. Então, muito ácido ou muito alcalino é muito prejudicial para as plantas. Nesse intervalo, você até produz mais ou menos, sendo que a maioria das plantas ornamentais se adaptam bem num pH ou num índice aí de 6,5. Olha só, quase neutro, né? Levemente ácido, a maioria das plantas nossas aqui. Então, eu sei que naturalmente, devido às situações climáticas, o próprio fertilizante químico que você usa, você nutre a planta, mas devagarzinho você vai acidificando o solo. Então, eu sei que, por isso que é indicado você aplicar calcário mais ou menos aí a cada 2 anos. Você tem que reaplicar, porque o seu solo vai perdendo a alcalinidade, vai se tornando ácido. Então, naturalmente, isso já vai acontecer. Agora, eu não sei te falar, cara, se precisasse ser, você sabe responder isso aí? Não, isso mesmo. Claro que no Brasil a gente não vai utilizar isso, né? Porque no nossos solos são ácidos, né? Mais uma curiosidade mesmo, né? Mas é isso mesmo. A aplicação de ácido mesmo, que você é diluído, né? Que você vai acabar fazendo essa alcalinidade do solo, né? Mas é isso mesmo. E olha aí, Parabéns pela resposta. Quem sabe sabe. O Vanner da Eco Jardim está aqui com a gente, olha que legal aí. Ô, Vânia, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado Muito pela obrigado pela sua companhia aí. isso. E estamos de volta, viu, Vanner? A gente retomou aqui, não sei se o Edson já te avisou, mas estaremos aqui fielmente uma vez por semana, trazendo um pouquinho desse mundo do jardim para os nossos telespectadores aqui. Espero que o pessoal vá se inscrevendo cada vez mais no nosso canal. Você ainda que não é inscrito, vai ver depois, se inscreva, compartilhe com aquele seu amigo, seu familiar que gosta de plantas. Temos muitas coisas legais aqui para falar para vocês. E aí, Edson, e do mais, acho que é isso, né? É isso aí, vô, né? Assunto grande, nós vamos, no próximo programa a gente vai continuar também falando sobre isso, né? Sobre nutrição, falar um pouco sobre os adubos químicos, adubos naturais também que tenha, né?
Então, aguarde mais. Se tiver perguntas a respeito desse programa, pessoal, pode colocar aqui que a gente responde na semana que vem, né? E é isso Exato. aí. Eu peço para vocês o nosso famoso triplo C, né? Curta, comente, compartilhe. E também e se inscreva, né, Evandro? É isso aí, se inscreva no canal. Edson, então semana que vem a gente volta, pessoal, falando um pouquinho mais sobre nutrição de plantas. Vamos dar de comer para nossas plantas para elas ficarem bonitas aí para o final do ano. Está numa época muito propícia para fazer isso agora no começo da primavera. Edson, um abraço, meu irmão. Fica com Deus, uma ótima semana e até semana que vem. Para você também. Fique com Valeu. Deus, pessoal. Tchau, Evandro. Tchau, tchau. Tchau.